E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Isaura Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. E o que teremos hoje? Hoje teremos a atualização na playlist Renascimento. A história é bem bacana, como sempre temos um antagonista bem fela da gaita e uma irmã invejosa bem fela da gaita também, tá? Gente, eu peço que vocês prestem bastante atenção no final do vídeo, senão vocês não vão entender e vão achar que o final ficou em aberto, tá? Aí, se vocês escutarem, acharem que o final ficou em aberto, voltem mais um pouquinho e prestem bastante atenção. Eu juro que, como eu sou meio lenta, eu achei que o final ficou meio em aberto. Mas depois eu li, reli e entendi o que aconteceu, tá? Eu espero que vocês gostem da história. Não se esqueçam de curtir, porque vocês estão se esquecendo de curtir, galera. Vamos curtir. Antes de começar a assistir o vídeo, já deixa o seu like aí, já comenta. Não sabe o que comentar? Comenta o que você tá fazendo agora. Comenta se você tá trabalhando, se tá voltando da escola, se tá voltando do trabalho. Comenta qualquer coisa. Só cuidado, gente, com as coisas exóticas. Não vou comentar coisas que podem infligir as diretrizes de comunidade aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham um final de semana abençoado. Em nome de Jesus, um beijo e tchau. Dá tchau, neném. Na noite do meu noivado, empurrei a porta e encontrei meu amor de infância, Sterling Sawyer, na cama com minha irmã, Mira Nash, quase inconsciente. Depois, meus pais me incentivaram a entregar o casamento a ela. Perguntei apenas uma coisa a ele. Você estava consciente? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Sim, não a culpe. Foi aí que eu soube. Ele também havia voltado. Assenti. Minha irmã conseguiu exatamente o que queria e se casou com ele. No dia do casamento deles, eu ainda não conseguia me convencer a chamá-lo de meu cunhado. Então, antes mesmo de a cerimônia começar, comprei uma passagem aérea e fui embora. Passei 3 anos no exterior, tentando clarear a mente. As redes sociais da minha irmã eram um reel diário de momentos de felicidade conjugal. Às vezes, era um copo quente de leite no criado mudo quando ela acordava. Outras vezes, era ele de avental, cozinhando na cozinha, de perfil. Cada legenda transbordava uma satisfação arrogante. Meu marido fica muito gato quando cozinha. Graças a Deus não preciso apenas assistir a ele através de uma tela. Agora entendo como é ter a coisa real. Essa publicação não recebeu curtidas dos nossos pais ou amigos em comum. Eu sabia que era apenas para mim. Mesmo assim, gostei. A publicação mais recente dela era uma foto de vitaminas pré-natais. A legenda era simples: tentando ter um bebê. Todo mundo gostou dessa. Meus pais comemoraram com carinho nos comentários. Não se force demais, querida. Apenas deixe acontecer. A Mira está tentando ter um bebê? Droga, acho que perdi meu arremesso. Um comentário chamou muito a minha atenção. Espera, tentando ter um bebê? Não foi a Clara quem se casou há 3 anos, quando a Mira se casou. Eu a reconheci. Era nossa colega de quarto da faculdade, que ficou presa no exterior durante o casamento. Ela nunca conseguiu voltar a tempo. Esse comentário desapareceu rapidamente. Ela publicou outro logo abaixo. Desejando toda a sorte do mundo para a Mira. Deixe-me enviar seu presente de casamento pelo Venmo agora mesmo. Soltei uma risada amarga. Todos fingiam ter amnésia sobre o que aconteceu, apagando cada vestígio meu da memória. Desliguei o celular, respirei fundo e olhei além da varanda para a imensidão azul do Lago de Genebra. A árvore solitária no meio do lago se erguia como uma ilha, incapaz de alcançar a margem, incapaz de tocar as montanhas. Eles a chamavam de a Árvore Solitária. Sterling e eu tivemos uma vida maravilhosa juntos na última linha do tempo. Nós 3 crescemos lado a lado. Minha irmã e eu somos gêmeas. Desde crianças, até nossos pais nos confundiam. Mas ele sempre conseguia me encontrar e me chamava de minha pequena Clara. Ele sabia que nossos pais mimavam minha irmã por causa da saúde frágil dela, então nunca escondeu seu favoritismo por mim. Os presentes de aniversário eram apenas para mim. Ele só me esperava depois da escola. Toda vez que alguém perguntava se ele tinha pegado a irmã errada, ele respondia: como elas sequer se parecem, minha Clara é muito mais fofa. Minha irmã ouviu aquilo naquele dia. Ela estava bem do lado de fora da sala. Depois da escola, ela me trancou em um banheiro e fingiu ser eu. Correu até os portões da escola e beijou Sterling diretamente nos lábios. Quando alguém finalmente me soltou, vi o rosto de Sterling escurecido como uma tempestade, e minha irmã parada atrás dele, com a cabeça baixa e os olhos vermelhos. Naquela época, eu achava que era isso. Eu acreditava que éramos destinados a ficar juntos para sempre. Crescemos e ficamos noivos, o próximo passo natural. Mas, na nossa noite de núpcias, minha irmã se drogou e enviou uma mensagem para Sterling. Se você não vier, eu vou encontrar um cara aleatório. Quando vi aquela mensagem, o medo de perdê-lo fez com que eu a apagasse sem pensar. Na manhã seguinte, minha irmã subiu na varanda segurando os restos rasgados de sua camisola. Ela olhou para mim antes de pular. Clara Nash, espero que você esteja feliz. Então ela se jogou. A ardência no meu rosto era ofuscante. A mão da minha mãe ainda estava levantada, pronta para me bater novamente. Mas Sterling segurou o pulso dela com força. Mãe, isso não é culpa da Clara. Ele disse que foram as próprias rejeições repetidas que fizeram minha irmã perder o controle. Ele assumiu toda a culpa. Eu me joguei sobre meus pais, implorando para que parassem de bater nele. Nos 20 anos seguintes, dei à luz nosso filho. Ele nunca foi próximo de mim. Eu não sabia o motivo até o dia em que Sterling morreu.
Segurei sua mão, chorando desesperadamente ao lado da cama do hospital. Meu filho voltou correndo da escola e me olhou com desprezo. Lágrimas de crocodilo. Se não fosse por você, o papai não teria se perdido. Ele morreu muito jovem por sua causa. Minha cabeça se ergueu de repente, mas ele se recusou a dizer mais uma palavra. Era Sterling. Ele tirou a mão da minha, olhou pela janela e sussurrou seu último pedido. Clara Nash. Na nossa próxima vida, não apague a mensagem da sua irmã. Está bem? Ele morreu cedo e me deixou com uma verdade que eu não conseguia suportar. Eu o segui logo depois. Quando abri os olhos novamente, era a noite do nosso noivado. Eu estava segurando o celular de Sterling. A mensagem da minha irmã estava bem ali na tela. Sterling, eu tomei alguma coisa. Se você não vier me salvar, vou encontrar um cara qualquer. Desta vez, marquei silenciosamente como não lida. Quando estava prestes a largar o telefone, uma mão agarrou meu pulso. A dor me fez estremecer. Clara Nash, que diabos você está fazendo? Olhei para ele com amargura. Seu cabelo perfeitamente arrumado estava uma bagunça. A gravata que eu tinha feito para ele estava torta. Seus olhos estavam cheios de veias, quase selvagens. Foi a primeira vez que o vi entrar em pânico por outra pessoa. Nada. Seu celular acendeu. Eu estava trazendo para você. Ele arrancou o telefone da minha mão. Leu a mensagem, a garganta se movendo. Nenhuma palavra de explicação. Ele se virou e saiu correndo pela porta. O ombro dele bateu no meu. Metade do meu corpo ficou dormente com o impacto. Depois disso, veio a cama destruída. Os corpos entrelaçados. Meus pais chorando de alegria, anunciando a troca do noivado. Eu aceitei tudo. No dia em que meu casamento foi entregue à minha irmã e a Sterling, embarquei em um avião e comecei uma viagem de 3 anos ao redor do mundo. Talvez aquele comentário da minha colega de quarto da faculdade tenha abalado minha irmã novamente. Minha mãe ligou. Foi a primeira ligação em 3 anos. Não nos falávamos havia tanto tempo que mal sabíamos mais como conversar. Alô? O silêncio pairou entre nós depois disso. Mãe, o que está acontecendo? Eu quebrei o gelo primeiro. Ela hesitou e então agarrou aquela oportunidade. Não, nada. Você está bem na Suíça? Mãe, estou na Nova Zelândia. Ela pareceu sem jeito. O quê? Quando você... Seus posts... Eu não queria ouvi-la procurando desculpas. Isso foi há 6 meses. Apenas diga o que você quer. Você ainda é tão difícil de amar. Não doce como sua irmã. Eu já tinha ouvido aquelas palavras o suficiente para preencher 2 horas, sem precisar repeti-las. Ela finalmente foi direto ao ponto. Já se passaram 3 anos. Uma garota da sua idade, sozinha lá fora, não é seguro. E você não está ficando mais jovem. Você ainda não encontrou um namorado. Sua irmã se preocupa com você. Preocupada comigo. Ou preocupada que Sterling ainda estivesse preso a mim. Nós dois sabíamos a resposta. Eu estaria mentindo se dissesse que não fiquei decepcionada. Achei que 3 anos longe esfriariam as coisas para todos. Claramente, eles não precisavam esfriar. Eles sempre protegeram minha irmã. Eu era apenas o obstáculo que atrapalhava o favoritismo deles. O que você está tentando dizer? A voz da minha mãe ficou constrangida do outro lado. Ela provavelmente ouviu o gelo na minha voz. Meu pai entrou na conversa, assumindo o papel de pai severo. É assim que você fala com sua mãe? 3 anos, e nenhuma palavra sua. Volte para casa. Sua mãe e eu encontramos alguém para você. Case-se enquanto ainda pode. Pare de preocupar toda a família. Minha mãe também entrou na conversa. É o filho da família Grant. Nós os conhecemos bem. Ele voltou do Reino Unido há 3 anos e ainda está solteiro. O pai dele estava louco de preocupação. Ele chega na hora certa. Vocês dois podem se conhecer. Fiquei um pouco surpresa. Gray Grant também era uma espécie de amigo de infância nosso. Ele simplesmente não falava muito. Passava o dia inteiro nos seguindo sem dizer uma palavra. Minha irmã achou que ele era bonito no começo e tentou se aproximar dele. Mas ele era frio demais. Mesmo quando criança, agia como se o mundo inteiro lhe devesse alguma coisa. Sterling se dava bem com ele. Eles jogavam basquete juntos. Toda vez que eu pedia para ir junto, Gray me rejeitava com aquele rosto frio como gelo. Sempre achei que ele me odiava. Pouco tempo depois, fomos para a faculdade. Ele fez o que a família queria e foi para o exterior. 6 anos se passaram. Ele está bem com isso? Não consegui evitar perguntar. A risada da minha mãe foi alegre. Claro, você acha que nós simplesmente jogaríamos isso para ele? Bati no corrimão, criando um ritmo surdo. Meus dedos se fecharam lentamente. Tudo bem. Eu volto de avião amanhã. Cheguei em casa perto da meia-noite do dia seguinte. 3 anos haviam se passado, mas a mansão Hawthorne parecia praticamente igual. Exceto que as íris que eu havia plantado no jardim tinham desaparecido. No lugar delas, havia rosas vermelhas brilhantes, com cada espinho cuidadosamente removido. A governanta seguiu meu olhar e sorriu. O Sr. Sawyer plantou essas especialmente para si na Sra. Sawyer. Ele não queria que ela furasse os dedos ao colhê-las, então sai todas as manhãs para remover os novos espinhos. Murmurei uma resposta qualquer e desviei o olhar. Entrei. A sala estava vazia, exatamente como eu esperava. A governanta devia ser nova. Ela correu para explicar, provavelmente preocupada que eu me sentisse ofendida. A saúde da Sra. Sawyer sempre foi frágil. As tentativas de ter um bebê não têm sido fáceis. E ela teve um dia difícil hoje. O senhor e a Sra. Tiror? Nash ficaram exaustos tentando acalmá-la. Disseram que iriam se trocar e esperar por você, mas acabaram dormindo assim que se deitaram. Dei um sorriso gentil para ela. Está tudo bem. Apenas leve minha bagagem para o meu quarto, por favor. Ela pegou minhas malas e subiu as escadas. Seus passos ecoavam pelo corredor.
No patamar do terceiro andar, me deparei com uma figura no escuro. Israel Reddit. Ele usava um roupão, com a gola solta, revelando uma grande parte do peito. Seu cabelo ainda estava úmido. Olhei para o copo de água em sua mão. Não disse oi. Achei que nosso passado não era algo que pudéssemos fingir que nunca existiu. Segui a governanta e passei por ele. O olhar dele nunca deixou o meu. Uma mão se fechou ao redor do meu pulso. Fui puxada de volta. Sob o olhar intenso dele, soltei minha mão com calma. Saia da frente. Você é o marido da minha irmã. Ele congelou. Sua mão caiu ao lado do corpo. Seus dedos se fecharam e depois relaxaram. Como se estivesse pensando por uma eternidade, sua voz saiu cautelosa. Por que você voltou? Eu estava exausta. Não entendia porque todos estavam tão convencidos de que ele poderia me abandonar instantaneamente e se apaixonar pela minha irmã. Mas ninguém acreditava que eu poderia deixá-lo para trás em 3 anos. Olhei para cima para responder. A porta do quarto atrás dele se abriu com um clique. Minha irmã estava ali, vestida de seda. Marcas vermelhas pontilhavam sua clavícula. Por que demorou tanto? No momento em que ela me viu, o flerte em seus olhos se transformou em choque. Clara, por que você voltou? Ela percebeu o espaço entre nós. Pequeno o suficiente para caber apenas uma pessoa. Ela avançou de chinelos, segurou o braço de Sterling e o puxou meio passo para trás. Mal chegou em casa e já está colocando o papo em dia com seu cunhado? Clara, não me diga que você ainda não superou ele. A porta do quarto principal no segundo andar se abriu com um estrondo. Meus pais saíram correndo de pijama. O primeiro instinto deles foi acalmar minha irmã. Depois voltaram-se contra mim. Você aparece e a primeira coisa que faz é chatear sua irmã? Esfreguei minhas têmporas. O voo noturno e o jet lag haviam me deixado exausta. Eu não tinha energia para aquilo. Nós apenas nos encontramos por acaso. A escada não tem câmeras? Assistam as imagens vocês mesmos. Vou para o meu quarto. Ao mencionar as câmeras, a arrogância deles diminuiu. Isso vinha desde a nossa infância. Minha irmã costumava me incriminar na escada sempre que Sterling a ignorava. Eu era teimosa demais para admitir algo que não tinha feito, então meus pais instalaram câmeras secretamente para me pegarem em flagrante. Em vez disso, eles viram minha irmã fingindo cair da escada e chamando por eles. Os rostos deles naquele dia foram inesquecíveis. Olhos arregalados, evitando me encarar. Finalmente, sob meu olhar, minha mãe disse: só não provoque sua irmã. A governanta, a senhora Lewis, olhou para todos eles e depois para mim. Seus olhos carregavam um traço de pena. Quando abri a porta, ouvi a voz de Sterling vindo do andar de baixo, calma e uniforme. Não precisa. Eu a encontrei pegando água. Ela apenas me cumprimentou. Então Mira apareceu. A palavra cunhado caiu suavemente no ar, como se um século inteiro existisse entre aquelas sílabas. Como se aquilo queimasse sua língua. Fechei a porta e me deitei na cama. Meu celular vibrou. Eu abri. A foto de perfil era preta. O nome dizia Gray Grant. O histórico da conversa era um vazio de 6 anos, exceto por 3 anos atrás, quando ele de repente me enviou um local. Era o endereço do casamento. Depois veio apenas uma interrogação. E então, nada. A última mensagem havia sido enviada às 20 horas daquele dia. Eu estava no avião. Vou à sua casa amanhã ao meio-dia. Pensei por um momento e respondi: tem certeza de que quer fazer isso? Essa coisa de casamenteiro? Você não quer? A resposta dele foi instantânea. Fiquei surpresa que ele ainda estivesse acordado. Acho que CEOs não dormem muito. Não é à toa que todo bilionário promissor desses romances acaba com problemas no estômago. Sterling teve o mesmo problema. Eu me perguntava se minha irmã sequer havia se dado ao trabalho de perceber. Fiquei olhando para as palavras dele. Não senti resistência. Não, eu também não estou criando muitas expectativas. O indicador de digitação apareceu. Percebi um segundo tarde demais que basicamente havia dado a ele uma frase de rejeição em um encontro às cegas. Quis voltar atrás, mas eu havia dito a verdade. Talvez houvesse um pouco de desafio nisso. Uma raiva mesquinha por ter sido empurrada para aquela situação. Um som de notificação ecoou. A mensagem dele chegou. Então amanhã vou precisar dar o meu melhor. Talvez eu consiga fazer a senhorita Clara Nash esperar ansiosamente pelo nosso próximo encontro, mesmo que seja apenas 1%. Fiquei olhando para aquela mensagem e, de repente, ri. Vou cobrar isso de você. A tela ficou escura diante do meu rosto. Apaguei as luzes e fiquei olhando para o teto. Talvez voltar tenha me deixado uma pequena brecha para respirar, afinal. Na manhã seguinte, acordei cedo e me preparei para sair. Minha mãe chamou da mesa de jantar. De manhã você já está saindo pela porta? Sem um bom dia, sem café da manhã. Para onde você está correndo? Virei-me e finalmente notei a mesa cheia. Meus pais estavam sentados do lado esquerdo. Sterling e Mira estavam sentados lado a lado, próximos demais. Seus olhos se ergueram ao ouvirem a bronca da minha mãe. Um olhar foi suficiente. Então ele desviou os olhos e trocou seu prato de torradas cortadas pelo de Mira. Mira sorriu radiante, doce como açúcar. Ela plantou um beijo na bochecha dele. Obrigada, amor. Enquanto comia, inclinou a cabeça o suficiente para me lançar um olhar de soslaio, convencido, como se estivesse reafirmando sua posição. Mantive minha voz neutra. Vou buscar remédios. A faca de Sterling raspou contra o prato. Um som agudo que ecoou na sala de jantar silenciosa. Mira olhou para ele. Seu rosto era impossível de decifrar. Ele apenas sorriu para ela. Ainda não cansou de olhar? Ela corou, inflou as bochechas e voltou a comer a torrada que ele havia cortado para ela. Minha mãe voltou a olhar para mim. Seu tom carregava uma cuidadosa sondagem. Você está doente? Balancei a cabeça. Não. Vou buscar remédio para o estômago de um amigo. O estômago dele não está muito bem.
O som da faca de Sterling contra o prato diminuiu. Não olhei mais para ele. Virei-me para sair. Espere. Meu pai largou o jornal e olhou para mim. Sua mãe e eu compramos um apartamento para você na Pinnacle Residences. Quando voltar hoje à noite, leve suas coisas para lá. Com sua irmã e seu cunhado casados, morar sob o mesmo teto não é exatamente conveniente. Todos naquela mesa sabiam exatamente o que inconveniente significava. O rubor de Mira se espalhou até suas orelhas. Ela repreendeu meu pai fingindo indignação. Pai, o que você está dizendo para ela? Minha mãe lançou um olhar para ela. Mira, não fique do lado dela. Vocês dois precisam se concentrar em ter um bebê. Sua saúde já é frágil. Com sua irmã morando no andar de cima, você não vai se sentir confortável o suficiente para realmente tentar. Meu Deus, mãe, você também não. Ela os repreendia, mas seus olhos continuavam voltando para Sterling, tímidos e cheios de expectativa. Sterling largou o garfo e a faca. Limpou a boca. Sua voz permaneceu completamente calma. O que a mamãe e o papai decidirem está bem. De qualquer forma, a culpa é minha. Eu não cuidei bem da saúde da Mira. Assenti, sem hesitar. Tudo bem. A sala ficou imóvel por um instante. Eles já tinham seus argumentos preparados. Ninguém esperava que eu desistisse tão facilmente. O silêncio se tornou constrangedor. Ótimo. Fico feliz que tenha concordado. Volte cedo para arrumar as malas. Minha mãe fez uma pausa e então acrescentou. Isso não é apenas pela sua irmã e pelo Sterling. Você também não está ficando mais jovem. Se começar a sair com alguém, vai querer seu próprio espaço. Você está saindo com alguém? A voz de Sterling interrompeu repentinamente. Eu não sabia como responder, então mantive a resposta vaga. Mais ou menos. Se o almoço de hoje desse certo. Estou indo. Virei-me e caminhei pelo jardim. Atrás de mim, a voz de Mira saiu estranha e afiada. Sterling, o que você está olhando? Entrei no carro e fui até a casa do Dr. Evans. Ele mesmo atendeu a porta. Quando me viu, congelou. Clara? Assenti e dei a ele um sorriso educado. Oi, Dr. Evans. Voltei ontem à noite. Seus olhos ficaram vermelhos. Ele apertou meu ombro e saiu do caminho. Entre, entre. Você já comeu? Minha esposa fez mingau. Sente-se. Coma alguma coisa. Eu disse que sim e comi metade de uma tigela. O Dr. Evans costumava ser o médico da família que cuidava dos problemas de saúde de Mira. Eu sempre era quem buscava as receitas dela. Com o tempo, ele percebeu que eu não era a favorita e começou a me convidar para ficar para o almoço. Eventualmente, Mira reclamou que o remédio era amargo demais e meus pais trocaram de médico. Mesmo assim, mantive o hábito de visitá-lo. 2 anos atrás, quando descobri os problemas de estômago de Sterling, pedi uma receita para ele. Algo para melhorar seu sistema digestivo. Preparei aquele remédio para Sterling durante 3 anos. Ele melhorou. Então as prescrições pararam. Depois que você foi embora, ninguém mais veio buscar as receitas. Aquele desgraçado. Teve o que merecia. Ele falou com uma fúria justa. Era mais protetor comigo do que minha própria família. Minha garganta apertou. Finalmente, ele pensou em perguntar. Querida, você não veio até aqui apenas para ver um velho, veio? Fiquei um pouco envergonhada. Na verdade, Dr. Evans, preciso de mais daquele remédio para o estômago. A tigela de mingau dele bateu na mesa. A esposa dele gritou e deu um tapa no braço dele. Seu velho tolo! Você vai assustá-la! Ele bufou. Deixa ela ficar com medo. Aquele desgraçado se casou com a irmã dela, e aqui está ela, ainda correndo por aí buscando os remédios dele. Toquei meu nariz culpada. Meu histórico provavelmente parecia dramático demais. O Dr. Evans nunca sequer considerou outra possibilidade. Eu não podia culpá-lo. Naquela época, eu tratava Sterling como meu único apoio em meio ao inferno. Eu chorava até passar mal se ele sequer pegasse um resfriado. Não é para ele. O Dr. Evans ainda estava furioso, mas sua expressão mudou. Seus olhos continuavam se desviando para mim, queimando de curiosidade. Tive que segurar o riso. É para Gray Grant. Seus olhos brilharam. Ele bateu palmas encantado. Querida, você e o garoto Grant? Senti meu rosto esquentar. Ainda não. Nossas famílias apenas marcaram um encontro. Ele bateu na mesa e se levantou. Esqueça o encontro. Tranque tudo. Eu sabia que aquele garoto era de verdade. Fiquei completamente perdida. Você sabia? Naquela época, ele não era frio com todo mundo? O Dr. Evans fez uma expressão misteriosa, como se soubesse de tudo. Aquele garoto... Depois que você e Sterling ficaram juntos, ele começou a aparecer na minha porta todo machucado. Fiquei ainda mais confusa. O que isso tem a ver comigo? Ele cruzou os braços, parecendo satisfeito demais consigo mesmo. Tudo. Ele continuava arrastando Sterling para a quadra apenas para avisá-lo. Trate-a bem, fique longe da sua irmã. Nunca foi sobre o jogo, era pessoal. Ele não queria que você sentisse pena do Sterling, então sempre ia atrás dele. Deixava Sterling acertar os golpes nele de propósito. Mas você era cega. Você nunca percebeu. Eu não conseguia dizer nada. Eles jogavam basquete. Eu sabia disso. Sempre achei que era apenas uma coisa normal entre homens. Nunca imaginei que Gray Grant, o homem que nunca demonstrava emoções, estivesse me protegendo nos bastidores. Não era à toa que Sterling sempre desaparecia por dias depois daqueles jogos, recusando-se a me ver. Ele dizia que Gray era seu saco de pancadas, que não tinha princípios e vivia se envolvendo em brigas de rua. Então, sempre que eu via os hematomas de Gray, eu mantinha a distância. Fiquei completamente sem palavras. O Dr. Evans me olhou, suspirou e não insistiu. Ele se levantou, foi até os fundos e voltou com o remédio.
Este remédio deveria ter sido entregue a outra pessoa há muito tempo. Sabendo que eu encontraria Gray ao meio-dia, o Dr. Evans praticamente me empurrou para fora de casa. Saí segurando o remédio, com a mente girando o tempo todo. Quando cheguei em casa, minha mãe já havia voltado a dormir. Meu pai e Sterling tinham ido para seus escritórios. Mira estava sentada no sofá, como se estivesse me esperando. No segundo em que viu a bolsa na minha mão, seu rosto se contorceu. Ela avançou, tentando agarrá-la. Eu conhecia bem os movimentos dela. Dei um passo para trás e desviei. Isso não é para o Sterling. Falei antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Eu não precisava que ela abrisse a boca para saber exatamente o que estava pensando. Ela me lançou um olhar furioso. Você não teria coragem. Ela voltou a se jogar no sofá, encostando-se no apoio de braço, enquanto me encarava como um aviso. Fique longe do seu cunhado. A menos que queira que todos ao seu redor descubram que você é o tipo de vadia que corre atrás do marido da própria irmã. O rosto dela se contorceu ao dizer aquilo. Eu já tinha visto aquela expressão no espelho inúmeras vezes. Mas agora ela apenas parecia feia. Ela sempre foi assim desde que éramos crianças. Toda vez que ninguém mais estava olhando. Levei o remédio para a cozinha e o coloquei sobre o balcão. Você não precisa ter tanto medo de mim. Você já se casou com ele. Eu não tenho interesse nas sobras de outra pessoa. Um vaso se quebrou atrás de mim. Ignorei. Peguei o frasco da receita e coloquei ao lado do remédio. Faltavam 3 horas para a chegada dele. Eu precisava terminar aquilo. Uma garrafa era suficiente. Não precisava de muita embalagem. Ao meio-dia, um motor ronronou do lado de fora. Um Rolls Royce parou em frente à porta. A primeira coisa que vi foram sapatos de couro polido, brilhando como espelhos. Eu quase podia ver meu reflexo neles. O homem ligado àqueles sapatos tinha pernas longas demais. Cada passo fazia suas calças caírem perfeitamente sobre as coxas. Ele carregava aquele tipo de poder natural, que parecia mais impressionante do que o de qualquer modelo profissional. Ombros largos, cintura estreita, sobrancelhas afiadas marcando o rosto. Olhos profundos com aquele olhar naturalmente distante e arrogante. Exatamente igual ao de quando éramos crianças. Cada fio de cabelo estava perfeitamente no lugar. Eu nem conseguia imaginar quanto produto ele havia usado. Meu pai assumiu o papel de anfitrião e trocou cumprimentos com ele. Gray assentiu educadamente e sinalizou para que seu assistente trouxesse os presentes. O sorriso do meu pai se abriu de orelha a orelha. Sua satisfação era quase visível. Entre. Sente-se e converse. O almoço está quase pronto. Gray assentiu com um sorriso. Ao passar por mim, parou. Isso é para você. Olhei para a caixa de joias em sua mão. O estojo parecia um pouco antigo. Quando abri, encontrei um colar de família com ametistas e diamantes. Minha mãe escolheu pessoalmente. Foi o presente que minha avó deu a ela no dia do casamento. Ela disse que uma jovem gostaria desse tom de roxo. De repente, a caixa parecia quente demais em minhas mãos. Ele pareceu achar que eu havia entendido errado e tirou outra caixa. Também tem uma peça verde. Ela disse que beleza não é suficiente. Queria demonstrar sinceridade e intenção. Quando ainda não aceitei, ele franziu a testa. Qualquer outra pessoa pensaria que ele estava irritado. Mas de alguma forma, percebi algo escondido por baixo daquela expressão. Nervosismo. Um pouco de mágoa. Suspirei. Eu não queria constrangê-lo na frente de todos. Então peguei o colar. Ao olhar para aquela peça muito mais valiosa, senti como se estivesse segurando uma mansão nas mãos. Meu pai assentiu satisfeito. Roxo realmente combina com uma jovem. Traga depois. Deixe sua irmã dar uma olhada também. Meu aperto na caixa de joias aumentou. Gray olhou para meu pai. Ele era alto. Quando abaixou o olhar, o ar ao redor pareceu esfriar. Sr. Nash, essas peças valem mais do que o senhor imagina. Minha mãe escolheu especificamente para a futura nora dela. Desde que Clara esteja feliz com elas, é tudo o que importa. Eu odiaria vê-las danificadas ou maltratadas por mãos erradas. Ou pior, roubadas. As palavras dele foram brutais. Ele não disse pegas. Não disse emprestadas. Usou a palavra mais cruel. Roubadas. O rosto do meu pai escureceu. A empresa da família Grant havia crescido enormemente ao longo dos anos. Agora eles estavam no topo. Mas, ainda tentando agir como o futuro sogro, meu pai defendeu Mira. Mira é uma boa garota. Por que diabos ela roubaria algo da própria irmã? Uma risada fria cortou o ambiente. Ela já roubou um homem. O senhor acha que joias seria um limite para ela? Olhei para ele. Nossos olhos se encontraram. Percebi que o olhar dele nunca havia deixado de estar em mim. Eu não sabia para onde olhar. A expressão do meu pai ficou completamente sombria. Ele não disse nada e seguiu na frente. Gray manteve sua expressão habitual de rei do gelo. Caminhamos lado a lado pelo caminho, nossas sombras se tocando de vez em quando. Eu conseguia sentir o quanto ele estava tenso. Lembrando do que ele acabara de fazer, não resisti a provocá-lo. Falar com ele desse jeito. Você não tem medo de que ele se vire e se recuse a deixar você se casar comigo? Ele se virou para me olhar. Seu rosto estava extremamente sério. Você é quem precisa estar disposta. Ele apertou os lábios, um pouco inseguro. Olha, eu não queria perder o controle daquele jeito, mas ele tem favoritos, e sinceramente, ele é cego. Eu só queria lembrá-lo do que ele tem ignorado. Você está brava comigo? Ele começou a explicar várias coisas ao mesmo tempo. Olhei para baixo e não consegui impedir que o canto da minha boca se levantasse. Não. Ao meu lado, os ombros dele relaxaram aliviados. Seus passos ficaram mais leves. Na mesa de jantar, minha mãe empilhava comida no prato dele. Meu pai mantinha o rosto fechado, sem dizer uma palavra. Mira comia em silêncio, lançando olhares furtivos para Gray ao meu lado. Gray, o que trouxe você aqui tão de repente?
Ele parou no meio do movimento, segurando um pedaço de camarão que estava prestes a colocar no meu prato. Primeiro, não estamos nos tratando pelo primeiro nome. É Gray Grant ou Sr. Grant para você. O rosto de Mira ficou vermelho de vergonha e humilhação. Segundo, estou aqui hoje para discutir os preparativos do casamento com Clara. Que casamento? O som agudo de sapatos de couro ecoou na entrada. Todos se viraram. Sterling estava parado ali, usando um terno completo. Ele nem havia tirado os óculos. Israel, Reddit. Seu olhar se fixou em Gray. Cada palavra saiu fria e cortante. Seu casamento com quem? Pela primeira vez, Gray Grant sorriu na casa dos Nash. Sua pronúncia era perfeita, digna de um livro didático. Sua cunhada, Clara Nash. Cunhada. Eu daria a ele nota máxima por aquela entrega. Os punhos de Sterling se fecharam ao lado do corpo. Eu podia ouvir seus dedos estalando. Os dois se encararam fixamente, sem que nenhum deles piscasse. Era uma guerra silenciosa. Sterling, o que você está fazendo em casa na hora do almoço? Mira se levantou e o guiou até um assento. Bem em frente a mim. Ela sorriu e explicou. Este é Gray, Gray Grant. Nós todos brincávamos juntos quando éramos crianças. Ele até foi ao nosso casamento. Você se lembra, certo? Sterling voltou à realidade ao ouvir a voz dela. Ele recompôs aquela máscara calma e refinada. Claro. Como eu poderia esquecer? A última frase saiu entre dentes cerrados. De repente, lembrei daquela maldita guerra de basquete entre os dois. Ele está aqui para discutir casamento com quem? O sorriso de Mira pareceu forçado. Ela apertou levemente o braço dele. Bobo, só existe uma garota solteira nesta casa. Não vai ser comigo, vai? Eu não aguentava mais a tensão naquela mesa. Levantei-me. Vou buscar o remédio. Algo brilhou nos olhos de Sterling. Ele provavelmente se lembrou do que eu havia dito naquela manhã. Toda a sua postura relaxou. Ele até lançou um olhar convencido para Gray. O rosto de Gray permaneceu inexpressivo. Mas, debaixo da mesa, suas calças caras estavam completamente amassadas pelo aperto de suas mãos. Quando trouxe o remédio para a mesa, 2 pares de olhos se voltaram para mim. Fui devagar até o lugar. Sterling já estava de pé, estendendo a mão. Afastei-me e coloquei a tigela diante de Gray. Pare de ficar acordado até tão tarde. Isso é um inferno para o seu estômago. Seus olhos continuaram frios, mas quando olhou para mim, algo brilhou neles. Parecia um cachorro grande abanando o rabo. Desviei o olhar e me sentei ao lado dele. Demorei um segundo para lembrar do homem que ainda estava parado diante de nós. Não precisa se preocupar, cunhado. Eu entendi. Vou garantir que ele tome o remédio junto com a comida. As palavras atingiram Sterling como uma lâmina. Seus olhos escureceram. Ele voltou a se sentar. Clara, você é sempre tão atenciosa assim com todos os homens com quem é apresentada? O tom dele carregava uma provocação. Eu não queria que Gray entendesse errado. Sua memória está equivocada. Esta é a primeira vez que sou apresentada a alguém. Eu só havia sido tão cuidadosa assim com Gray. Claro, Sterling costumava ter essa versão de mim, mas ele provou há muito tempo que não merecia mais. Ele ficou em silêncio depois disso. Minha mãe se apressou em aliviar o clima. Chega disso. Hoje é sobre os jovens. Vamos ouvir o que os 2 principais envolvidos têm a dizer. Com isso, Gray se endireitou. Senhor e senhora Nash, tenho 28 anos. Nunca estive em um relacionamento sério. Sem encontros casuais, sem ex-namoradas ainda trocando mensagens comigo, sem dramas. Não sou o tipo de pessoa que mantém um pé dentro e outro fora. Meus pais ainda estão juntos e são felizes. Vocês já sabem o resto. Estou aqui porque sou sério sobre Clara. Todo o restante depende dela. Quando terminou de falar, 2 rostos naquela mesa já haviam passado do verde para o vermelho. Minha mãe, porém, parecia completamente satisfeita. Naquele momento, ela se transformou na mãe carinhosa e atenciosa que raramente demonstrava ser. A família Grant nós conhecemos bem. Mas mesmo que nossa família não esteja no mesmo nível que a de vocês, nunca prejudicaríamos nossa filha. Gray assentiu. Senhora Nash, não precisa se preocupar. Antes do casamento, transferirei 15% das ações da Grant Holdings para Clara. 3 propriedades na cidade. Uma cobertura no centro, uma propriedade no topo de uma colina e uma vila à beira-mar. Além disso, é uma tradição da minha família que todo o dinheiro seja administrado pela esposa. Em caso de divórcio, todos os bens matrimoniais ficarão com Clara. Mas é claro, não pretendo permitir que o divórcio aconteça. A satisfação da minha mãe aumentava a cada palavra. Ela parecia pronta para fechar o acordo sozinha. Então olhou para mim. Clara, o que você acha? Olhei para Gray. Ambas as mãos estavam em seu colo, abrindo e fechando nervosamente. Ele não conseguia ficar parado. Eu sorri. Assim que abri a boca, Sterling me interrompeu. Mãe, casamento é uma decisão importante. Você não pode resolver isso em uma única refeição. Vamos com calma. O entusiasmo da minha mãe diminuiu. Ela assentiu sem jeito. Certo, certo. Eu só estava perguntando se Clara teve uma boa impressão. Só isso. Estendi a mão e coloquei um pedaço de peixe no prato de Gray com meu próprio garfo. Por mim, tudo bem. Podemos passar algum tempo juntos primeiro e ver no que isso vai dar. Uma cadeira raspou no chão. O som foi tão brusco que todos se viraram para Sterling. Mesmo sendo lentos para perceber, todos naquela mesa finalmente entenderam. Os olhos de Mira ficaram vermelhos. Sterling. Você não aprova? Ele encarou a esposa, que estava a poucos centímetros dele. A razão voltou ao seu olhar. Ele acariciou a bochecha dela. Claro que aprovo. Mas Clara é sua irmã. Como cunhado dela, preciso avaliar melhor a pessoa com quem ela vai se casar. Não podemos tomar decisões precipitadas.
Mira encostou o rosto na palma da mão dele. É apenas um casamento arranjado. Não é igual a nós, que nos apaixonamos naturalmente. Eles já estão indo em direção ao casamento de qualquer forma. É bom que se aproximem mais rápido. Seu rosto ficou rígido, mas ele ainda sorriu. Você tem razão. O olhar de Gray parou na pulseira de Jade no pulso de Mira. Ele interrompeu aquela demonstração de carinho. Você já viu a nossa sinceridade. Estou curioso sobre a posição da família Nash. O entusiasmo caloroso de antes desapareceu, tornando-se frio. Eu entendi imediatamente. Eles nunca haviam preparado um dote para mim. Tudo de melhor naquela casa sempre tinha pertencido à minha irmã, Mira. Meu pai assumiu sua postura de homem severo. Estamos casando uma filha, não fazendo negócios. O que importa é a conexão entre o casal. Isso é o mais importante. Então, nada. Nem um centavo. Meu coração esfriou. Mas Gray não estava pedindo dinheiro. Ouvi dizer que a avó de Clara deixou uma pulseira de diamantes para ela. Ela combinaria lindamente com o colar que minha mãe deu. Clara poderia usar as 2 peças no casamento. Minha cabeça se virou rapidamente para ele. Para aquele rosto calmo e tranquilo. Ele havia feito todo aquele caminho apenas para recuperar minha pulseira. Aquela pulseira ficou no meu pulso por apenas meio-dia antes de minha avó falecer. Logo depois do funeral, Mira a roubou de mim. Ela disse: Mamãe e papai me amam. O vovô me ama. A vovó também me amava. Então por que ela deixaria a pulseira para você? Minha avó amava Mira. Mas sentia mais pena de mim. Ela foi a única pessoa da família que percebeu minha dor. Naquele dia, pela primeira vez, ignorei as ordens dos meus pais de cuidar da minha irmã. Lutei como um animal para recuperar a pulseira. Ela caiu no chão. Meu pai me deu um tapa tão forte que minha boca se encheu de sangue. Ele disse que não importava quem ficasse com as coisas da minha avó. Eu era simples demais, inferior demais, para merecer aquilo. Era igual para todos, mas nunca conseguia permanecer no meu pulso. Mira imediatamente colocou a mão debaixo da mesa. Minha mãe lançou um olhar de advertência para ela. Relutante, ela tirou a pulseira. Aqui está, uma pulseira velha. A família Grant não consegue comprar uma joia melhor? Gray tirou um lenço, envolveu a pulseira e começou a limpá-la cuidadosamente, centímetro por centímetro. O rosto de Mira ficou ainda mais pálido. Podemos pagar, mas isso pertence a Clara. Como pretendente dela, tenho o dever de recuperá-la. Os olhos de Mira ficaram vermelhos. Ela se virou e saiu correndo. Sterling hesitou. Então se levantou e foi atrás dela. Acompanhei Gray até a porta. No meio do caminho, ele de repente parou e voltou. Então, posso ver você amanhã? Eu ri. Sim, me veja hoje à noite. Me ajude a me mudar. Ele se afastou radiante. Voltei para o meu quarto. Abri a porta e entrei. Uma mão agarrou meu pulso e me puxou com força. O mundo girou. A porta bateu atrás de mim. Minhas costas bateram contra a porta. A dor foi aguda. Uma sombra se aproximou e me pressionou contra ela. Virei o rosto para o lado. A respiração dele escorreu quente pelo meu pescoço. Quente. Nauseante. Cunhado, me chame de Sterling. Os lábios dele se curvaram. A sensação fria e úmida deslizou pelo meu pescoço. Eu o empurrei com força. Saia. Ele tropeçou meio passo para trás. Sua mão subiu para limpar a umidade da boca. Seu olhar permaneceu fixo em mim, implacável. Clara Nash, você não o ama. Eu não fazia ideia do que diabos tinha acontecido com ele. Sentimentos em um encontro às cegas começam do zero. No pior dos casos, podemos nos casar primeiro e resolver o resto depois. Eu queria irritá-lo. Funcionou. Ele se aproximou, apoiou a mão ao lado da minha cabeça e se inclinou. Clara Nash, não transforme seu casamento em uma piada apenas para me punir. Levantei a cabeça. Meus lábios estavam a apenas 1 centímetro dos dele. Olhei diretamente em seus olhos. Como você sabe que eu não vou me apaixonar por ele? Eu já vi como você ama alguém. Consigo perceber de relance se você ama uma pessoa ou não. Ele se aproximou lentamente. De repente, eu ri. O que é engraçado? Olhei para os lábios dele. E daí? Se eu dissesse que não o amo, se eu dissesse que ainda é você quem eu amo, o que você faria? A respiração quente dele se misturou à minha. Meio centímetro. Ele não avançou. Eu me inclinei um pouco. Suas pupilas tremeram. Ele recuou meio passo. Sua garganta se moveu. Responda. Você se divorciaria de Mira Nash e se casaria comigo? Eu não sabia se era o nome dela despertando o pouco de decência que ainda restava nele como marido, ou se a palavra divórcio tinha pesado demais. Seus dedos apertaram até o limite. Clara, Mira é inocente. Hoje à noite diga ao papai que o noivado acabou. Vou visitar você no apartamento regularmente. Quanto à mansão, fique longe por enquanto. A saúde da Mira não suporta esse tipo de estresse. 3 anos depois, meu peito ainda doía. Mas eu não sabia mais se era pela traição ou pela inveja de quantas pessoas sempre protegeram Mira. Eu só sabia que o homem que um dia amei com toda a minha alma estava podre por dentro. Talvez sempre tivesse sido. Sterling Sawyer, você me amava tanto naquela época. Eu também nunca percebi quando você se apaixonou pela Mira. Empurrei-o para o lado. Foi fácil. Você sabe que o amor pode mudar. Então como sabe que eu não vou me apaixonar por Gray Grant depois? Abri a porta. Ou você vai embora ou eu saio. Ele segurou minha mão. Sua voz saiu rouca. Não se precipite. Arranquei meus dedos dos dele. Não é da sua conta. Vá confortar a Mira. Naquela noite deixei a mansão. Eu não tinha muitas coisas. Depois de 3 anos fora, tudo o que eu precisava cabia em uma única mala. Antes da chegada de Gray, meu pai me encontrou primeiro. Não foi um momento emocionante entre pai e filha. Esses 15% da Grant Holdings
Peça para sua irmã assinar quando chegar a hora. Minha mão escorregou da alça da mala. Olhei para ele, procurando ao menos um lampejo de culpa. Não encontrei nada. Na visão dele, tudo relacionado a mim era simplesmente óbvio e natural. Pai, talvez eu devesse chamá-lo de Sr. Nash, porque duvido muito que eu seja sua filha. Olhei para as ervas daninhas agarradas à vida perto dos degraus e suspirei. Mas, infelizmente, o exame de laboratório diz que sou sua filha biológica. Ele me olhou como se o céu tivesse acabado de desabar. Você realmente fez um teste de DNA? Os faróis cortaram a escuridão à frente. Peguei minha mala e comecei a caminhar. Agora isso não importa. Não vou assinar nada para ela. Se ela quer alguma coisa, pode pedir ao marido dela. Se seu cunhado tivesse esse dinheiro, ele teria... Ele parou no meio da frase. Eu parei por um segundo, mas não perguntei nada. Gray colocou minha mala no porta-malas e abriu a porta do passageiro. Coloquei o cinto de segurança. De repente, ele se inclinou. Um cheiro forte e frio de pinho tomou meus sentidos. Era agradável. Sua mão segurou o cinto e o encaixou. Ele ficou ali por alguns segundos. Então se endireitou, ajustou a postura e passou um dedo sob o nariz. Parecia exatamente alguém tentando apagar as provas depois de um beijo. Algo chamou minha atenção. Olhei para o terraço do segundo andar. Havia uma figura alta parada ali. Quase ri. Olhei para Gray, que fingia ser completamente indiferente ao meu lado. Eu não sabia que você podia ser tão infantil. Ele soltou um pequeno resmungo frio, quase arrogante. Não consegui evitar. Estendi a mão e baguncei o cabelo dele. Ele ficou completamente imóvel. Vamos, motorista. O motor rugiu ao ligar, levando consigo as palavras que estavam presas no canto da boca dele. Entendi. A mudança foi rápida. Ele não ficou mais ali. Disse que estava tarde, colocou novamente aquela expressão séria e desceu as escadas. Mas, comparado ao momento em que chegou, seus passos estavam muito mais lentos. 2 passos à frente. Depois 3. Segurei uma risada, ignorei aquilo e fechei a porta. Ele desceu rápido o suficiente depois disso. Então ficou parado na entrada do prédio, olhando para cima por um longo tempo. Fiquei atrás da cortina. Mesmo assim, levantei uma mão e acenei para ele. O motor começou a roncar. Uma mensagem apareceu no meu celular. Até amanhã, Clara. Eu respondi. Até amanhã. No dia seguinte, meus amigos fizeram uma festa de boas-vindas para mim. Todos com quem crescemos estavam presentes. Mira nunca perdia uma reunião como aquela. Ela entrou usando um vestido azul justo, com Sterling ao seu lado. Todas as cabeças se viraram. Mas os olhares eram constrangedores. Quase todos naquela sala haviam testemunhado a grande troca de noivas em primeira mão. Mira não percebeu a tensão nem por um segundo. Ela puxou Sterling até o assento à minha esquerda. Clara, por que você não nos convidou? Todos nós nos conhecemos desde crianças. A conversa animada parou. Um dos nossos amigos da faculdade se aproximou para quebrar o silêncio. Mira, você conseguiu. Ouvimos dizer que está tentando ter um bebê. Desejo toda a sorte para vocês dois. Mira sorriu, aproveitando aquele momento. Tem sido difícil. Minha saúde sempre foi delicada. Esses 3 anos foram muito difíceis para o Sterling. O comentário foi bastante explícito. Entre amigos próximos, talvez não significasse nada. Mas comigo, a ex-namorada sentada bem ali, parecia uma provocação direta. Nosso amigo lançou um olhar para mim, sorriu sem jeito e murmurou. Sim, tem sido difícil para todos. Mira claramente não pretendia desperdiçar aquela oportunidade. Pelo menos nosso relacionamento é sólido. Estamos juntos há tanto tempo e ainda não estamos cansados um do outro. Alguém ergueu uma sobrancelha. Vocês não estão casados há apenas 3 anos? 3 anos atrás, ele estava comigo. Ninguém teve coragem de dizer isso em voz alta. Sterling parecia saber exatamente o que Mira estava prestes a falar. Ele colocou a mão sobre a dela. Certo, já chega. Tem muita gente aqui. Você não tem vergonha? Ela afastou a mão dele. Você é o tímido, não eu. Então se virou para o grupo. Vocês não sabem disso. No último ano do ensino médio, um dia eu o beijei depois da aula. O rosto dele ficou tão vermelho que quase ficou roxo. Parecia um tomate. Ela se virou para ele. Diga a verdade. Você já gostava de mim naquela época, não gostava? Seu teimoso. Chega! A voz de Sterling caiu como um martelo. A sala ficou em silêncio novamente. Todos trocaram olhares. Algo mais afiado brilhou nos olhos deles. Zombaria. Porque ninguém sabia disso. Pelo visto, eles haviam começado muito antes do que imaginávamos. Naquela época, Sterling e eu éramos o casal perfeito que todos conheciam. Estranhos postavam vídeos nossos e eles acumulavam milhões de visualizações. Todos achavam que ficaríamos juntos até o fim. Ninguém imaginava que aquele amor de conto de fadas era podre por dentro. Repulsivo. Isso não é uma festa? Por que está tão silencioso? Uma figura alta entrou pela porta. Os olhos dele me encontraram instantaneamente. Ele se aproximou e olhou para as 2 pessoas ao meu lado. Com licença, tenho uma condição. Se eu ficar a mais de 60 centímetros da Clara, meu corpo inteiro começa a ter crises. O rosto de Mira ficou sombrio. Ela cutucou Sterling com o cotovelo. Ele não se moveu. Com as pernas abertas e recostado no sofá, inclinou a cabeça e encarou Gray. Sob todos aqueles olhares, Mira se sentiu humilhada. Ela não conseguiu esconder a irritação. Amor, vamos para lá. Não vamos atrapalhar o momento deles. Sterling desviou o olhar. Enquanto se levantava, lançou um olhar de aviso para mim. Eu ignorei completamente.
O espaço vazio entre nós era grande o suficiente para caber mais 2 pessoas. Gray agiu como se não percebesse. Ele ficou encostado em mim. Parecia que nossas roupas quase se tocavam, mas sua coxa ainda mantinha alguns milímetros cuidadosos de distância da minha. Um bilionário frio e distante sempre chamava atenção em qualquer lugar. Na vida real ou na ficção. Naquela noite, não foi diferente. Principalmente quando o rei do gelo estava desesperadamente procurando carinho. Era quase doloroso de assistir. Alguém começou a provocar. Está acontecendo alguma coisa aqui? Normalmente, Gray nunca falava mais do que uma frase com nossos antigos colegas. Mas naquela noite, ele respondeu com paciência. Tudo depende da Clara. Se ela disser sim, então será sim. Se ela disser não, significa que ainda tenho trabalho a fazer. As provocações ficaram mais altas. Do canto da sala, um olhar permaneceu fixo em mim, e ficou mais frio a cada segundo. Mira puxou a manga de Sterling. Sterling, verdade ou desafio? Você aceita? Ele desviou o olhar das 2 pessoas no centro do círculo. Ele entendeu. Jogos de festa entre adultos. Encontros assim geralmente ficavam mais intensos. Muitas vezes acabavam em flertes, uma oportunidade para solteiros se aproximarem e para casais alimentarem ainda mais a provocação. A imagem dos 2 sentados próximos não saía da cabeça dele. Ele aceitou sem pensar. Mira sorriu, triunfante, e lançou um olhar para a garota à sua frente. A primeira rodada começou. A garrafa parou em Mira. A garota falou imediatamente. Pague, Mira. Depois de 3 anos de casamento, suas habilidades devem ter melhorado. Escolha um homem. 1 minuto de beijo. O rosto de Mira ficou vermelho como uma lagosta cozida. Mas não havia surpresa em seus olhos. Ela abaixou a cabeça e puxou a manga de Sterling 2 vezes. A boca de Sterling ficou tensa. Seu olhar foi para 2 pessoas inclinadas uma na direção da outra, conversando e rindo de vez em quando. Então ele estendeu a mão, segurou a parte de trás da cabeça de Mira e a beijou. A sala explodiu em gritos e assobios. Olhei para o barulho. Do outro lado do espaço, os olhos de Sterling encontraram os meus. Ele estava beijando a própria esposa, mas seu olhar era puro instinto, como um lobo pronto para atacar. Uma voz seca murmurou no meu ouvido. Beijando de olhos abertos. O cara tem uma refeição inteira na frente dele e ainda está olhando o cardápio. Lixo. Virei o rosto em direção ao ombro dele. Meus lábios tocaram de leve sua bochecha. Um breve contato. A comoção pelo salão diminuiu. Sterling se afastou. Metade do rosto dele estava escondida. Apenas as bordas vermelhas dos olhos apareciam. Para de enrolar! Continue girando! A garrafa girou novamente. Dessa vez, parou na minha frente. Mira sorriu. Meu marido ou Gray Grant? Escolha um. Tire a roupa e implore por uma jaqueta para ele. As palavras caíram como uma bomba. Alguém gritou. Você está torcendo por isso? Isso é praticamente incesto. Outra pessoa tentou amenizar. Vamos, é só um jogo. Mira já aceitou o castigo dela. A Clara não vai desistir, vai? Olhei para quem falou. Era a mesma garota de antes. Esquece. Você parece bem confortável com isso. Sterling e Gray falaram ao mesmo tempo. Com as palavras de Gray, o rosto da garota ficou rígido. Palavras tão cruéis vindas de alguém que parece tão frio. Que mente suja. Gray cruzou as pernas, completamente indiferente. Eu guardo minha educação para quem merece. Você! Interrompi e peguei o copo à minha frente. Eu desisto. Vou beber. A raiva no rosto dela desapareceu. Ela se recostou, sorrindo. Um copo não basta. 10, no mínimo. Gray se moveu para assumir a penalidade. Ela zombou. Não consegue aceitar a punição? Também não aguenta a bebida? Segurei a mão dele e olhei para ele. Está tudo bem, eu aguento. 10 copos. Eu os forcei para baixo. Coloquei o último na mesa. Minha visão começou a ficar embaçada. Pressionei a mão contra a cabeça. Estou indo. Divirtam-se. Gray se levantou e me segurou. Quer que eu prepare algo para a ressaca? Balancei a cabeça. Não. Só preciso dormir para passar. Me leve para casa. Ele me ajudou até a porta. Ao passar por Sterling, vi a mão dele tremendo sobre a coxa. Ele não se levantou. No caminho de volta, o olhar de Sterling permaneceu fixo no banco do passageiro. Sua voz estava coberta de gelo. Mira Nash, você fez isso de propósito. A falsa alegria nos olhos de Mira desapareceu. Ela olhou pela janela. O quê? Seu coração está doendo? Já terminamos há muito tempo. Você não precisa continuar se agarrando a isso. Aquela única frase destruiu o pouco de sanidade que Mira ainda mantinha. Ela se virou e gritou. Estou me agarrando? Ou é você quem não consegue deixar ir? Não pense que eu não sei. No escritório, você usa sua aliança de casamento por ela. À noite, chega em casa e troca pela minha. O carro freou bruscamente. Os pneus rangeram contra o asfalto. Mira segurou a testa avermelhada, lágrimas surgindo em seus olhos, mas manteve o queixo erguido. O quê? Você achou que eu nunca descobriria? Sua secretária, a recepcionista, os diretores, todos eles, meus olhos e meus ouvidos. Sterling se virou. Seu primeiro olhar foi frio. Então ele lembrou que eram marido e mulher e controlou a expressão. Mira, você escolheu tudo isso sozinha, não foi? Você fez sua escolha, agora viva com ela. Eu fiz muitas coisas erradas. Mas Clara nunca ultrapassou nenhum limite. Mira ouviu aquela confissão. Ela riu entre lágrimas, um riso amargo e cheio de relutância. Você realmente acha que ela também conseguiu deixar você ir? O olhar dele ficou afiado. O que você fez?
Eu coloquei algo naquelas 10 bebidas. A voz dela ficou baixa. A mesma coisa que eu usei naquela época. A mão de Sterling disparou e agarrou o pescoço dela. Você está tentando morrer? Mira arranhou a mão dele. Seu rosto começou a ficar roxo. O aperto aumentou. Então, de repente, ele a soltou. Sterling Sawyer, ela não é melhor do que eu. Ela respirou com dificuldade e continuou. Quer apostar? A primeira ligação dela será para você. Ela vai implorar para que você resolva tudo. O homem no banco do motorista não respondeu. Sua respiração pesada revelava todos os pensamentos que passavam pela sua cabeça. 1 minuto se passou. 5 minutos. 7, 9, 10. Meia hora. 1 hora inteira desde que eu tinha saído. A mensagem fixada no topo do celular permaneceu em silêncio. Mira já não conseguia ficar parada. É impossível. Ela é uma vadia barata que quer o marido da própria irmã. Não existe nenhuma chance de ela não ligar para você. Sterling não conseguia ouvir mais uma palavra dela. A imagem de Gray me ajudando a sair pela porta estava gravada em sua mente. Um ruído constante tomou seus ouvidos. Saia! Mira abriu a boca, mas então viu os olhos dele. Ela saiu correndo pela porta, quase tropeçando. No instante em que seus pés tocaram o chão, o carro disparou como uma flecha lançada de um arco. Do lado de fora do meu apartamento, Sterling apertou o botão do elevador. Era horário de pico. Todos os elevadores estavam lotados. Seu estado desesperado assustava as pessoas ao redor. Murmúrios começaram a se espalhar. Ele olhou ao redor do saguão e correu para essa escada de emergência. 12 andares. Ele subiu de 3 em 3 degraus. O suor grudava o cabelo em sua testa. A queimação nas pernas parecia puxá-lo de volta, mas ele continuou. Saiu correndo da escada do 12º andar, atravessou o corredor e chegou até a porta 1201. Então bateu. Clara, abra a porta! As batidas faziam a parede tremer. Silêncio. Então, veio o som de vidro quebrando. Aquilo destruiu o pouco de controle que ainda restava nele. Clara, acorde! Ele não sou eu! Eu estou aqui agora. Apenas abra a porta. Por favor. A porta continuou fechada. Um vizinho apareceu. Uma senhora mais velha saiu segurando um espanador e deu um tapa nele, irritada. O que há de errado com você, jovem? Está gritando desse jeito no meio da noite? Sua esposa está traindo você aí dentro? Ele se virou. Seus olhos vermelhos pareciam prontos para matar. A mulher fechou a porta imediatamente. Ele ficou ali batendo a noite inteira. Gray me trouxe de volta do hospital pela manhã. Quando chegamos, encontramos Sterling desmaiado em frente à porta. Os olhos dele estavam vazios. Aproximei-me e chutei sua perna. Sterling acordou sobressaltado. Seus olhos estavam cheios de veias vermelhas. Sua voz saiu rouca. Clara. O olhar dele encontrou os papéis do hospital na minha mão. Depois, lentamente, desceu até a mão de Gray apoiada na minha cintura. Ele se levantou do chão e avançou contra Gray. Seu animal! Gritei e me coloquei na frente dele. O punho de Sterling parou a apenas 3 centímetros do meu peito. Gray segurou sua mão. Sterling me encarou. A incredulidade apareceu em seu rosto. Por quê? Por que você está protegendo ele? Sterling Sawyer, se quiser perder a cabeça, faça isso na sua própria casa. Ele riu, mas o som parecia mais um soluço. Cambaleou para trás. Sim, eu perdi a cabeça. Porque você é lixo. Ele levantou a mão e apontou para Gray. Seus dedos tremiam. Para se vingar de mim por escolher a mira, você se drogou e deixou ele fazer isso com você? Você acabou no hospital por causa disso? Nunca imaginei ouvir a mesma sujeira que vinha da boca de Mira sair da boca dele. Cada gota da minha paciência evaporou. Sterling Sawyer. Nem todo mundo é tão nojento quanto vocês dois. Gray arrancou o laudo médico da minha mão e jogou no rosto de Sterling. Clara está certa. Nem todo mundo afunda tão baixo quanto você e sua esposa. Vou te dar um conselho. Quando alguém é drogado, você não tira vantagem disso. Você leva a pessoa para um hospital. Eles têm médicos e remédios. Tente procurar por isso algum dia. Os papéis caíram espalhados pelo chão. Sterling olhou para eles. Ele ficou parado ali por um longo tempo. Antes que a porta se fechasse, deixei minhas últimas palavras para ele. Frias. Eu já fiz um boletim de ocorrência. Desta vez não vou recuar só porque ela é minha irmã. Depois disso, não vi Sterling por muito tempo. Ouvi dizer que meu pai foi parar no hospital por causa do estresse. Mira estava grávida, então não foi presa. Sterling gastou uma fortuna em advogados e conseguiu que ela ficasse confinada na mansão. No dia do meu casamento com Gray, minha mãe apareceu. Ela veio implorar por Mira. Foi então que descobri a verdade. Meu pai exigir aquelas ações não era por causa de Mira. Era porque a paranoia dela tinha chegado em um nível completamente absurdo. Ela perseguiu Sterling e arruinou vários dos grandes negócios dele. Ela tirava fotos de clientes mulheres e publicava online, acusando-as publicamente de serem amantes dele. Sterling perdeu rios de dinheiro e implorou por perdão. 70% dos investidores da empresa desistiram. Mas os hábitos de consumo de Mira não mudaram nem um pouco. Os cobradores começaram a aparecer. Ele precisou vender a vila onde moravam. Depois, eles voltaram a morar com meus pais. Meu pai não suportava ver sua preciosa Mira sofrendo. Então tentou colocar as mãos nos meus bens pré-matrimoniais. Que pena para ele. Dessa vez, ele bateu de frente com uma parede de ferro. Dei uma instrução ao gerente do local. Se ela veio me desejar felicidades, pode entrar. Caso contrário, não é bem-vinda aqui. Ela entrou. Sentou-se na primeira fila, exatamente onde a mãe da noiva deveria estar. Ela não disse uma única palavra comigo durante todo o tempo. Eu não me importei. Porque a cerimônia estava começando.
Originalmente, eu deveria caminhar sozinha até Gray. Antes que as portas se abrissem, Sterling apareceu diante de mim. Vestia um smoking completo. Ele torceu o braço com um sorriso carregado de amargura. Você não pode caminhar até o altar sem alguém para entregá-la. Eu vou substituir seu pai. Eu segurei o braço dele. As portas se abriram lentamente. A luz nos encontrou aos poucos. Ele caminhou devagar. Clara. Você está linda com esse vestido de noiva. Eu não respondi. Ele continuou falando sozinho. O caminho era curto, mas ele parecia ter palavras guardadas para uma vida inteira. Sempre soube que ele era o homem certo para você. Toda vez que brincávamos, eu dizia para ele parar de sonhar. Meu olhar se fixou nele. Nunca imaginei que no final, ele realmente roubaria você de mim. Interrompi. Ele não me roubou. Você me entregou. O tecido sob minha mão ficou rígido. Se eu não tivesse escolhido ela, o homem parado aqui agora seria eu. Na última linha do tempo, era ele. Mas você me escolheu. E depois passou a vida inteira me punindo por isso. A máscara que ele carregava há tantos anos finalmente se quebrou. O canto da boca dele ficou rígido por uma fração de segundo. Ele queria dizer algo. Mas o caminho chegou ao fim. Gray estendeu a mão. Cunhado, hora de entregar a noiva. Fim, que Deus te abençoe.